A gente agora nossa matéria de urgência e emergência. E dentro dessa matéria de urgência e emergência, nós vamos estar falando de algumas alas dentro do hospital específicas, onde a gente trata muito questão de urgência e emergência, né? Quando a gente fala urgência e emergência, nós estamos se referindo a pacientes que precisam ali de uma atenção maior. Então, hoje a gente vai falando um pouquinho sobre a UTI. E o que é a UTI? É a unidade de terapia intensiva. Aqui, gente, tem alguém na aula que está com o áudio aberto? Fecha, por favor. Aí o meu, peraí. E aí a gente vai estar falando aqui hoje um pouquinho sobre os aspectos históricos, tá? E os organizacionais também da UTI, tá? Então, quando se trata de aspecto histórico, a gente vai tratar aí a partir de que momento a UTI ela foi fundada, é, ela se tornou de fato aí uma UTI, como foi o surgimento dela. E nós vamos falar também sobre a organização da UTI. Hoje a gente vai, em questão da organização, a gente vai abranger coisas um pouquinho mais rápidas, não tão aprofundadas. Porém, na próxima aula a gente vai ver alguns aspectos aí organizacionais da UTI que é interessante saber, tá? Porque para se ter um funcionamento de uma UTI dentro de um hospital, nós temos que ter outros critérios antecedentes a isso, antes de se criar uma ala ali para UTI, tá? Então, pessoal, vamos iniciar aí pela parte histórica, né? Vamos ver um pouquinho sobre o surgimento aí da UTI. Antes, lá no início, não se sabia muita coisa da UTI, sobre como se funcionava uma unidade de terapia intensiva, ok? A maioria dos cuidados, eles eram feitos apenas ali em enfermarias, em clínicas médicas, não tinha essa separação que a gente tem hoje. Hoje temos aí alguns hospitais, não todos, né? Porque temos alguns critérios para se ter uma UTI dentro de um hospital. Então, temos hospitais onde tem aí uma unidade de terapia intensiva, né? Então, hoje a gente não trabalha mais só com cuidados na enfermaria ou em clínicas médicas. Nós conseguimos aí abranger outros setores, a dividir mais o trabalho, tá bom? Isso aumenta também a demanda de pessoal, né? Porque uma unidade de terapia intensiva são pacientes que estão mais debilitados, requerem aí como dizer, um monitoramento maior. A gente precisa estar mais atentos nesses pacientes que estão dentro aí de uma unidade de terapia intensiva, tá? E aí, após, né, iniciou-se cuidados maiores com os pacientes pós-operatórios, tá? Então, a gente tinha cuidado de enfermaria e alas clínicas, né, médica, e depois a gente estendeu aí a cuidados maiores, né, um monitoramento maior para aqueles pacientes que saíam ali do pós-operatório, né, após ali um procedimento cirúrgico. Bom, em 1854 iniciou ali a Guerra da Crimeia, no qual Inglaterra, França e Turquia declararam guerra à Rússia, né? E nessa questão aí dessa guerra de 1854 surgiu aí uma pessoa inovadora, né, na área da saúde, que foi a enfermeira britânica Florence, né? E ela fazia classificação dos doentes, distinguindo entre eles a prioridade. Antes tínhamos a ala de enfermaria, a ala médica e todos tratados ali. Nós
temos essa distinção de prioridades, essa classificação, né? Não, esse aqui ele está doente, mas ele pode esperar. Não, esse aqui ele tem uma certa urgência. Não, essa distinção não se distinguia entre prioridades, tá? Podia ter essa distinção entre pessoas, né? Ah, fulano tinha ali um cargo mais elevado e tal, talvez ele pudesse ter um atendimento mais rápido, um atendimento mais rápido. Mas distinguir entre a prioridade ali da condição física dele, qual era mais grave, ainda não havia. E Florence deu início a essa classificação ali em 1854. As condições naquela época de cuidados, elas eram bem precárias. A taxa de mortalidade, ela nessa época, ela estava em alta, tá? Entre os soldados que encontravam-se hospitalizados. E essa alta chegou no índice de 40%, um número muito alto, né? É um número preocupante. Hoje, se nós tivéssemos um número desse, seria aí um regresso para a área da saúde muito grande, né? Então, naquela época, eles chegaram aí no índice de 40% de mortes, né? De soldados hospitalizados. E aí, Florence e mais 38 voluntários partiram para campos, onde estão esses soldados, e começaram a assumir ali o alimento, né? E pelo fato de Florence dividir por grau de prioridade os doentes, conseguiu logo de cara diminuir a mortalidade para 2%, né? Então a gente conseguiu diminuir praticamente 38%, é um número significativo, alto, né? Em pouco tempo ela conseguiu aí praticamente essa taxa alta de mortalidade. Florence, ela classificou os doentes de acordo com o grau de dependência deles, né? O que seria esse grau de dependência? Hoje, eu dentro de uma enfermaria, eu tenho 4 leitos na enfermaria 2, o qual eu sou responsável. Eu tenho o seu João, que ele não é um paciente acamado, ele consegue se alimentar, ele consegue tomar um banho. Eu paciente, seu Joel, que ele é de cadeira de roda, né? Ele não indo deambular, ele só se movimenta ali na cadeira de roda, né? Mas no leito ele consegue se movimentar, ele consegue comer sozinho. E aí eu tenho 2 pacientes que eles são totalmente restritos ao leito, são totalmente acamados. Então, qual é o grau de dependência entre esses pacientes? Qual é o paciente que mais depende de mim? É seu João e seu João? Ou são os 2 que estão totalmente restritos ao leito? Precisa que eu dê banho nele, precisa que eu faça a troca diária deles, precisa que eu dê alimentação. Qual é o seu grau de prioridade? Qual é o grau de dependência entre esses 4 pacientes? Qual deles é maior? É dos 2 pacientes restrito ao leito, né? Onde eles são totalmente dependentes do nosso serviço. Então, assim, começou a classificar esses doentes de acordo com esse grau de dependência. Quais eram os pacientes que mais dependiam ali dos cuidados, né, das enfermeiras, das enfermarias que tinham ali, dos demais ajudantes na enfermaria. E nisso, nessa separação, nessa classificação, ela conseguiu aí agilizar o trabalho, otimizar o trabalho, atender melhor, né, e também conseguiu diminuir a taxa de mortalidade. Tá? Então, o que ele fez? Classificando o grau de dependência dos doentes, esses doentes mais graves, eles ficavam próximos do trabalho da enfermagem. Por que próximo? Porque se tivesse alguma complicação, se eles chamassem alguma coisa, elas estavam mais próximas, né? Tinha alguém ali que ficava monitorando mais constantemente esses pacientes graves. Então,
paciente mais grave próximo da área de trabalho de enfermagem, da aula de enfermagem, a vigilância desse paciente, o monitoramento desse paciente, ele é maior e o atendimento ele era melhor, tá? Então, aquela era uma unidade de monitoração de paciente grave. Então, é a partir daí que se começa, né, a projetar questões voltadas para o que é hoje a unidade de terapia intensiva, né? A gente chama de projeto embrionário. Então, a unidade de terapia intensiva, ela foi criada a partir da evolução das salas de recuperação pós-anestésica. Nós tivemos ali as alas de enfermaria, as clínicas médicas, e depois começou a haver essa separação, uma monitoração maior de pós-operatório, né? Montando aí uma sala de recuperação para esses pacientes pós-anestesia. E isso foi na década de 20, tá? Para pacientes que eram submetidos à neurocirurgia num hospital nos Estados Unidos. E a partir dessas salas de recuperação pós-anestésica é que nasceu ali a primeira UTI, tá? Em 1996 em Boston pelo Dr. Walter. Ele o primeiro médico intensivista foi o austríaco Safar, tá? Ele estimulou e preconizou o atendimento de urgência e emergência. Ele também formulou o ABC primário, que mais à frente nós vamos utilizar, né? Nós vamos aprender o que é esse ABC primário. Para quem aí gosta, né, de SAMU, de trabalhar na SAMU, gosta muito de uma ala de urgência e emergência, esse ABC primário hoje ele sofreu algumas modificações, né? Porém, o ABC primário foi desenvolvido aí por esse austríaco Peter. E ele está muito vinculado à RCP, né? A reanimação cardiopulmonar. Pacientes que dão parada, SAMU utiliza muito. Hoje não é mais ABC primário, a gente adicionou aí outras letras, né? Porque significa abertura de via, e mais para frente a gente vai ver o restinho, porque aí outras letrinhas, e a gente vai ver ele completo para a gente não ir confundido muito. Mas ele é bem interessante. É bacana essa formulação do ABC primário, ele foi bem interessante, porque quando você pega um paciente numa ala de urgência e emergência, você presta atenção em coisas que são importantes antes de qualquer situação, qualquer manejo daquele paciente. E ele é voltado quê? Para sinais vitais, né? Para você ver se aquele paciente está com as vias aéreas, né? A checagem de pulso, como é que tá, a expansão torácica desse paciente para ver se ele está respirando ou não. Então, ele é muito interessante para fazer checagem de sinais vitais desse paciente, tá bom? E também criou a ventilação artificial boca a boca e a massagem cardíaca externa. Então, por isso o ABC primário ele está muito voltado aí, muito relacionado a questões de RCP. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia de Peter, né? Que foi o médico aí, o primeiro médico intensivista, né? Ele nasceu na cidade de Baltimore, estabeleceu a primeira UTI cirúrgica em 1962. Então, nós tivemos aí a primeira UTI e era uma UTI cirúrgica, né? Então, antes se chamava salas de recuperação pós-anestésica, e a partir dessas salas de recuperação pós-anestésica, dentro desse quesito, nasceu aí a primeira UTI, conhecida como UTI cirúrgica, pessoal.
Vamos, pessoal, a gente tornar a aula mais dinâmica. Vou fazer umas perguntinhas, vocês prestem atenção, aí vocês vão respondendo, tá bom? A gente vai tentar ser um pouquinho mais dinâmica para vocês gravarem. Urgência e emergência acaba que ela é bem abrangente, é muita coisa. A gente trata de urgência e emergência específico, né? Uma aula específica. E a gente vai estar falando sobre UTI, CTI, várias áreas que a gente tem aí para conhecer, estruturas de cada sala também conhecer, tá bom? E aí esse médico, ele criou aí a primeira disciplina de medicina de crítico nos Estados Unidos. Então aqui começa a se voltar mais para a questão de pacientes o quê? Que de fato são pacientes que passaram daquele grau de paciente grave para um paciente crítico, ele literalmente requer uma atenção maior. Ele precisa de um monitoramento constante, né? E você está sempre ali fazendo checagem de sinais vitais, tá acompanhando aquele paciente, a evolução dele, ou se não está tendo evolução também. Então, aí ele entra com essa disciplina após e surgir a primeira UTI cirúrgica, ele entra com essa disciplina de apoio crítico, ok? E aí iniciou os primeiros estudos com hipotermia em pacientes críticos. Como últimas contribuições, ele elaborou aí das ambulâncias de UTI, né? Hoje nós temos aí ambulâncias móveis, né? UTI móvel, que a gente chama. São o quê? Nós temos ambulâncias normais para manejo de pacientes que não são pacientes críticos, né? E nós temos ambulâncias que têm a UTI móvel, que tem toda uma passagem dentro de uma sala de UTI. Ali, para a gente ter um leito de UTI, a gente precisa de aparelhos específicos em volta desse paciente ali para fazer uma monitoração dele. Porque é um paciente que tem que estar ali num aparelho, checando constantemente os sinais vitais, se acontecer alguma coisinha, ela apita. Às vezes precisa de bomba infusora, porque ele está numa prescrição de medicação ali bem, que precisa ser bem monitorada, contagem bem específica, bem certinha. E aí nós temos ali os tubos para a gente fazer a aspiração, colocar o paciente no oxigênio se precisar, ou então você entubar ele. Então nós temos toda uma aparelhagem específica para esse paciente. Então, quando a gente fala de ambulância UTI, né, ela também tem que ter essas aparelhagens, porque às vezes um paciente crítico, ele também precisa ser transferido, tá? Então aí nós hoje temos essas ambulâncias UTI móvel, que também foi aí uma das contribuições desse médico Peter Safar, tá bom? Ele fundou também a Associação Mundial de Medicina de Emergência e ele foi cofundador da SCCM, tá? E qual ele foi presidente em 1972. Esse SCCM é a abreviação em inglês, né, dessa Associação aí Mundial de Medicina de Emergência de pacientes críticos. Ele foi um médico intensivista, ele nasceu na Áustria, também era filho de médico, seus pais também eram médicos, e no decorrer da sua vida migrou para os Estados Unidos, após permanecer no campo de concentração nazista, tá? E aí, nessa migração para os Estados Unidos, ele formou-se ali como médico anestesista na década de 50. Ele estimulou, preconizou, criou aí um atendimento de urgência e emergência. Florence já tinha criado esse atendimento, né, fazendo a diferenciação de grau de dependência, né, e com o tempo, com o passar do tempo, dentro daquilo que ela criou lá atrás, conseguiu diminuir bastante as taxas
qualidade, outros médicos vieram ali fazendo progresso, né? Então, ele fez progresso nessa questão, onde ele estimulou e preconizou aí um atendimento de urgência e emergência, para a gente tentar segurar um paciente, conseguir recuperar esse paciente, tá? E ele ainda formulou o ABC primário, como a gente falou ali atrás, e após a ABC primário, ele criou a técnica de ventilação artificial boca a boca. O que é isso? Quando você está animando um paciente, fazendo a RCP desse paciente, você vai fazer a massagem cardíaca, né? Para complementar essa massagem cardíaca, você faz a ventilação artificial boca a boca. Hoje nós temos os embus, né? Os ambus, né? Que a gente aperta, ele tem uma máscara que cobre aqui a parte de cima, nariz e boca do paciente, né? Anexado num bolsa onde a gente aperta e faz sai aquela pressão de ar, né? Então, essa ventilação artificial boca a boca é onde a gente abria a boca do paciente, né? Levantava aquele paciente inclinado com a cabeça para trás, fazia a abertura da boca dele e a minha boca encostava na boca dele e eu soprava. Dava uma ventilação forte, né, para esse paciente, para estimular, né? Um paciente em parada aí, a gente faz a massagem cardíaca e alterna entre massagem cardíaca externa e ventilação artificial boca a boca. Com o tempo, nós fomos evoluindo. E hoje, essa questão da ventilação artificial boca a boca, ela caiu bastante. Às vezes faz quando você tem problema com a sua aparelhagem manual, né? E aí, se você quiser fazer, é a seu critério. E aí tem gente que ainda utiliza quando dá problema em um dos materiais, tá bom? Para estes experimentos, estava com voluntários da sua equipe, o qual eram submetidos à sedação mínima. Então, ele treinava esses voluntários aí com ABC primário, a técnica de ventilação artificial boca a boca e a massagem cardíaca externa dessa forma. Ele submetia essas pessoas a uma sedação mínima, né? Onde queda de batimentos, aquele paciente ele fica mais aéreo, a respiração ela fica mais lenta, e aí trabalhava dessa forma, treinava dessa forma, né? Fazendo a sedação mínima desses voluntários. Ainda através de experimentos, ele concretizou para o paciente crítico as técnicas de manutenção de métodos extraordinários de vida. Então, pessoal, aí a gente chegou no ABC primário, a gente vai falar um pouquinho do que é esse ABC primário. Ele foi uma primeira sistematização sugerida e seguida por todo mundo. O que é sistematização que falou lá atrás, né? É um método de trabalho que a gente tenta seguir, né? Fazer aquilo dali ser padrão. Então, o ABC primário, ele foi sistematizado, né? Então, ele foi seguido por todo mundo. Toda a área de saúde espalhada no mundo, ele foi aplicado, ok? Na qual se uma ordem de prioridades e atuação sobre um paciente, em que representaria maiores chances de sobrevivência e com o mínimo de sequelas possíveis. Então, o ABC primário, ele tinha como prioridade o quê? Manter aí esse paciente, as chances desse paciente, né, aumentar elas e diminuir ali as sequelas que esse paciente possivelmente podia adquirir, né, aí numa parada cardiorrespiratória, numa fibrilação ventricular, ok? Então, onde o A vai representar o quê? A de vias aéreas. Então, você vai observar ali aquele paciente, checou pulso, expansão torácica, não está respirando, então se faz abertura de vias aéreas desse paciente. E na aula de RCP, a gente vai aprender como se faz essa abertura, tá ok? Isso é mais para frente. Aqui a gente está dando um upzinho no que é o ABC primário. Como se
a gente vai ver mais para frente, tá? Vamos uma coisa de cada vez para não ser muita coisa assim para nossa cabeça. Então, o A significa abertura de vias aéreas. Checou pulso, expansão torácica, não está respirando, faz abertura de vias aéreas desse paciente, tá? E o B vai ser a verificação se o paciente ele está ali respirando, abriu via aérea, o paciente voltou a respirar, então beleza, faz checagem de pulso. E essa checagem de pulso ela tem que ser bem rápida, tá? Observação torácica bem rápida também, tá? Porque se o paciente de fato ele não estiver respirando, você tem que fazer a abertura de vias aéreas corretamente para voltar esse paciente e a gente tentar diminuir sequela nele, tá ok? Cada etapa, à medida que a normalidade implementa-se alguma ação para o restabelecimento. É igual a gente falou, a gente faz o ABC primário, né? Nós vamos fazer checagem e aí viu que de fato ele não está respirando, a gente precisa ter ações rápidas, né? Para buscar o que? O restabelecimento. O que é esse restabelecimento? Fazer o paciente voltar a respirar, tá bom? Como, por exemplo, caso não se perceber a passagem do ar, realizava-se a abertura das vias aéreas através da inclinação da cabeça do indivíduo. Ele está deitado, tá bom? O corpo tem que estar reto, não pode ter um travesseiro embaixo da cabeça, tá bom? É sem nada embaixo da cabeça. Então, você pega o queixo desse paciente aqui, certinho, a pontinha da cabeça dele, inclina para trás, tá bom? De forma que você vai ver o pescoço desse paciente aqui retinho, retinho, a boca desse paciente, ok? Mas aí a gente faz isso com certeza que não tem lesão na cervical, tá? Se tiver dúvidas ou algo ali que sinalize que possa ter lesão de cervical, a gente faz outro tipo de abertura de via aérea, tá? Que é igual eu falei, a gente vai ver nas matérias para frente. Então, o ABC primário, o que significa? O A vai ser a abertura de vias aéreas, o B é a checagem se ele está respirando, tá bom? Você vai verificar se o seu está respirando. E o C vai ser a checagem de pulso. Bom, aqui eu deixei um link para vocês depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, uma pesquisada, tá bom? Sobre o valor de internações no Brasil. Só que isso daqui é um valor antigo, né? Hoje a gente está em pandemia, muitas coisas da saúde elas aumentaram, né? Até porque algumas coisas ficaram escassas. Hoje eu não sei mais ou menos assim no particular quanto que vai variar o valor de uma internação na UTI, porque uma internação, se for no particular, não é uma internação tão barata, ok? Porque nós temos UTIs específicas, nós temos, cada caso é um caso, e aí a gente não sabe quais os tipos de triagem, quais os tipos de tratamento que esse paciente vai ter ali dentro. Então, uns 2 anos atrás, o valor dessa internação variava aí de 2.100 a 25.000. É um valor significativo. Ano passado, a UTI, igual abriu uma UTI em Unai, para o SUS, a internação desse paciente por dia variava aí de 1.000 e pouco, né? Porque como é para o SUS, se tem um desconto, o valor de internação é reduzido. Mas se para o SUS era 1.000 e pouquinho por dia, então a internação no particular realmente ela varia, continua variando aí de 2.000 acima, ok? No Brasil, a primeira UTI que nós tivemos, né, implantada aqui no Brasil, foi na década de 70, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tá? O surgimento da prática em UTI marcou um dos maiores progressos obtidos pelos hospitais, né? Acaba que quando você instala uma UTI, você visa o quê?
reduzir aí o número de mortes, né? Porque você tem uma separação de fato de pacientes que precisam de um monitoramento maior, você faz classificação de paciente, né? Você sabe que aquele paciente é crítico, então você manda ele para a UTI para tentar restabelecer aquele paciente, tá? Visto que antes dela, cuidado ao doente grave realizava-se nas próprias enfermarias, então um dos maiores progressos foi esse, conseguir separar um paciente grave para uma ala que de fato vai aí otimizar a recuperação dele, tá bom? O que muitas das vezes representava um risco à evolução desse paciente, né? Igual eu falei, a UTI ela tem toda uma aparelhagem específica de monitoração desse paciente, enquanto na enfermaria você não vê essa aparelhagem. Então, o surgimento da prática da UTI, de alas de UTI no Brasil, marcou um progresso muito grande para os hospitais que conseguiram a UTI dentro ali dos seus setores de trabalho. Bom, pessoal, a UTI ela é definida pelo Ministério da Saúde como um conjunto de elementos funcionalmente adequados destinados ao atendimento de pacientes graves ou de risco. Então, elementos agrupados vão desde a aparelhagem, né, que vai estar ali monitorando aquele paciente, a própria imagem que a gente mostra, olha o tanto de fio que a gente tem, olha o tanto de medicação que a gente tem sendo infundida naquele paciente e olha a quantidade de pessoas para manusear um paciente só. Então, a gente temos o quê? Um conjunto de agrupados para o atendimento desse paciente que é considerado grave ou de risco, tá bom? Então, o Ministério da Saúde, ele define a UTI como um conjunto de eventos funcionalmente agrupados, destinado ao atendimento de pacientes graves ou de risco, que vão exigir aí uma assistência médica e de enfermagem ininterruptas. O que é isso, pessoal? Uma assistência médica e de enfermagem 24 horas por dia. O tempo todo você tem que estar passando pelo paciente, você tem que estar monitorando, você tem que estar atendendo aquele paciente na necessidade dele, tá bom? E além de equipamentos e recursos humanos especializados, tá? Então, na enfermaria, a gente vê N equipamentos. Dentro da UTI, a gente vê muito mais, porque são recursos, né, humanos e equipamentos específicos, né, para a atenção daquele paciente. Bom, nós temos divisão de UTIs. Vamos dar um exemplo. Hoje, em Unai, a gente tem um hospital em Unai que tem a UTI, porém, é uma UTI, tá? Agora, em hospitais de grande porte, hospitais de referência, nós temos divisões de alas, né? E às vezes não dentro da UTI separado ali alas, mas nós temos UTIs para cada coisa. Temos uma sala, né, de UTI, onde vai abrigar aí pacientes adultos, nós temos uma sala de UTI que vão abrigar pacientes da ala de pediatria, tá? Como nós temos aí a UTI que a gente chama de mista, onde vai abrigar pacientes da ala de pediatria e neonatais, né? Que provavelmente aí são os pacientes prematuros ou extremos, né? Prematuros. E também temos as UTIs neonatais, ok? E temos algumas UTIs especializadas. Nós chamamos de UTIs especializadas, que são aquelas UTIs onde que nós temos UTI cardiológica, ou uma cirúrgica, né, que acompanha o pós-cirúrgico desse paciente. Nós podemos ter uma UTI neurológica, né, e UTIs também de transplante. E temos diversas outras UTIs aí que vão ser UTIs especializadas, tá bom? Que vão atender
com demanda específica. Nós temos ali uma UTI adulta, ok, beleza, isso vai depender muito do tamanho do hospital, de quantos leitos tem dentro do hospital. Agora, um hospital de grande porte, que tem uma demanda muito grande, hospitais renomados, costuma a gente encontrar essas UTIs especializadas, tá bom? Principalmente hospitais o quê? Que fazem cirurgia de coração, né? Cirurgias coronarianas, cirurgias oncológicas, transplante. Aí nós encontramos, de fato, essas UTIs especializadas, ok? De acordo aqui com a faixa etária, a UTI neonatal ela vai ser destinada ao atendimento. Isso aqui, gente, é importante a gente saber, tá? Concurso, às vezes cai muitas questões voltadas aí para divisão de UTIs. Quais são os UTIs que você pode encontrar de hospital e a faixa etária para cada uma delas, tá? Então, a neonatal vai ser destinada ao atendimento de pacientes com idade de 0 anos, tá bom? 0 dias a 28 dias. Perdão, falei 0 anos, falei errado. É de 0 dias a 28 dias. Então, nasceu, não tem nem um dia de nascido, é um paciente prematuro, então vai para a UTI neonatal. Ele precisa de um atendimento especializado, ele precisa ser monitorado ali 24 horas por dia, para você tentar manter aquele RN que é prematuro. Nós temos aí a UTI pediátrica, vai ser destinada a atendimento de pacientes com idade de 29 dias até 18 anos incompletos, ok? E nós temos a ala de UTI para adultos, onde o atendimento vai ser destinado a pacientes com idade de 14 anos, tá? Então, hoje eu posso ter um hospital onde a UTI neonatal e pediátrica, que a gente chama de UTI mista, e eu tenho uma UTI adulta. Ou então eu só tenho uma UTI neonatal e uma UTI adulta. Então, a UTI neonatal eu coloco o quê? Pacientes recém-nascidos, né? Com 0 a 28 dias. Eu não tenho UTI pediátrica, então, a partir ali de 14 anos, acima de 14 anos, podem ficar dentro de da ala de UTI que é voltada, que é destinada para atendimento de adultos. Por quê? Porque o protocolo diz que na UTI adulta, a partir ali acima dos 14 anos de idade, eu posso ter pacientes nessa faixa etária, tá bom? Então, aqui tem até um OBS, né? Que pacientes na faixa etária entre 14 a 18 anos em completo pode ser atendidos nos serviços de tratamento intensivo adulto ou pediátrico. Vai depender da rotina do hospital, do manual do hospital, e se de fato ele tem dentro desse hospital leitos suficientes para fazer essa divisão de UTI, ter uma UTI neonatal, ter uma UTI pediátrica ou ter uma UTI adulta, tá bom? Denomina-se especializada aquela que é destinada ao atendimento de pacientes em uma especialidade médica, né? Igual eu dei um exemplo, é um hospital de grande porte, ele faz cirurgias do coração, ele faz cirurgias coronarianas, como também faz cirurgias neurológicas. Então, a gente aí consegue fazer uma divisão de UTIs. Eu vou ter uma UTI que vai atender o quê? Pacientes só da área cardiológica. E eu vou ter uma UTI onde vai atender pacientes só da área neurológica, ok? Ou selecionados por grupos de patologia, tá? Podendo compreender aí as UTIs cardiológicas, neurológicas, temos também respiratórias, né? Hoje nós temos aí hospitais que fazem divisão de UTI o quê? Só para a ala de COVID, né? E nós temos aí UTIs que fica voltada só para a área adulta. Por quê? Além de poder ficar no mesmo ambiente, a gente pode dizer sim que é uma UTI especializada. Em quê?
em quê? Em grupos de patologias respiratórias, né? Uma UTI respiratória. E a outra é uma UTI adulta, onde a gente consegue fazer essa divisão aí muito clara, né? Uma coisa que é pouco falada, não é tão comum em hospitais, é só mesmo em hospitais renomados, de fato, que são hospitais de grande porte. Hoje nós vemos a diferença um hospital pequeno, pelo simples fato de não poder ficar junto, nós temos aí uma divisão onde uma ala da UTI vai ficar só para pacientes COVID e a outra para pacientes adultos, né? E aí nós temos também a ala de trauma, nós temos a ala de queimados, ela é bem ampla, nós temos várias especialidades, nós temos várias patologias e nós podemos ter aí hospitais específicos, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora da organização, tá? E a gente vai falando sobre a distribuição de leitos, ok? É obrigatório, pessoal, a existência de UTI em todo hospital, onde ele tenha capacidade igual ou superior a 100 leitos. Aqui em Arinos, onde eu moro, o hospital ele não tem UTI. Ele é obrigatório ter existência de UTI? Não, ele não é obrigatório ter existência de UTI. Ele não é um hospital com 100 leitos, tá? Então, por isso, atrás eu falei que nós temos alguns critérios para se ter uma UTI dentro de um hospital. Quando você fala que quer uma UTI dentro de um hospital, quer ter ali uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, você precisa ter alguns critérios para você ter essa UTI ali dentro, né? Então, a UTI, ela é obrigatória, tá? Quando você tem um hospital aí abrangente sem leitos, não tem como se ter uma UTI. Por quê? Porque a gente entende que é um hospital, às vezes, de pequeno porte, um hospital que talvez não tenha a capacidade nem a estrutura para se ter ali uma unidade separada, que é só para terapia intensiva, não tem tanto essa demanda, tá? Nós temos N fatores. Então, todo hospital com capacidade igual ou superior a 100 leitos é obrigatório ter existência de UTI, tá ok? O número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder entre 6% e 10% do total de leito existente no hospital, a depender do quê? Do porte e complexidade deste, tá bom? Então, você tem 100 leitos dentro desse hospital. Então, vai depender do porte desse hospital e da complexidade de serviço demanda para você definir a porcentagem de leitos que você vai pôr para um UTI. Eu tenho complexidade de casos aqui altos, né? Tal, então vamos pôr 10%, beleza. Agora, você tem uma complexidade até viável para pôr 10%, mas você não tem um porte, né? Então, você faz todo um cálculo, tem todo questões antes de você definir, para se olhar de fato a quantidade, 6% ou 10%, né? Mas igual ou superior a 100 leitos, você monta a UTI, e dependendo do porte do seu hospital e da complexidade dele, aí você vai definir a porcentagem de leitos dentro do total que você tem. Você tem 150 leitos, é um porte pequeno, complexidade também, e aí você define, então vamos fazer uma UTI com 6%, né, do total aí de leitos. Então, você monta uma UTI dentro desses 6%, tá bom? Isso daqui são questões para serem discutidas, tá? Entre a equipe ali da unidade intensiva e responsáveis pelo hospital, né, direção de hospital, porque quando você fala em construção de UTI, você tem parâmetros, você tem critérios, você tem normas estabelecidas que devem ser seguidos ali
na montagem dessa ala de unidade de terapia intensiva, tá bom? Então, 5% é que a gente vai tratar um pouquinho dos parâmetros, tá? 5% de leitos UTI adulto quando se trata de hospitais gerais, tá bom? O que são isso? Hospitais gerais são os que atendem todas as demandas, não é um hospital do coração, né? Então, não é especializado. Então, para hospitais gerais, ali para UTI adulto, tem que ter aí no mínimo uns 5%, tá bom? 5% de leitos também para UTIs pediátricos, quando se trata em relação ao total de leito de pediatria do hospital. Então, dentro do hospital, nós temos a internação, nós temos a ala de enfermaria, nós temos a ala de pediatria. Então, se você tem uma UTI para adulto, você vai ter parâmetros aí de leitos tratando ali de hospitais gerais. Se você tem aí uma UTI pediátrica, você vai se basear no total de leitos, não do hospital inteiro, porque o hospital inteiro não é só pediatria. Se for só pediatria, o hospital da criança, sim, ok. Se não for, é um hospital que atende, igual eu falei anteriormente, uma enfermaria, você tem centro cirúrgico, você tem a ala, né, de o que? Pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Então, às vezes, dentro de um hospital, você tem uma ala de pré-operatório, né? Onde você tira aquele paciente da enfermaria e coloca numa ala de pré-operatório, porque aí você identifica aquele paciente o quê? Que ele está esperando ali uma cirurgia. Então, dentro desses quesitos, a gente tem aí separado alguns leitos de ala pediátrica também. Então, a gente conta do hospital todo? Não, a gente conta da ala de pediatria, tá bom? Nós vamos ter aí para o que? De 5% de leitos de UTI neonatal em relação ao número de leitos obstétricos do hospital. Isso é muito interessante, porque o hospital ele tem suas divisões, tá? Então, é muito comum vermos o que? UTI adulto e UTI neonatal, correto? Então, vai ser 1% dentro dos 100 leitos, dentro dos 160 leitos. É o quê? É um hospital que atende só criança? Beleza. É um hospital que é um hospital do coração, atendimento só especializado ali? Beleza. Mas se não, se é um hospital separado, onde você tem ala de enfermaria, onde você tem ala de maternidade, onde você tem ala de pediatria, então você separar certinho. É igual um hospital, um pronto atendimento onde faz cirurgia, parto, tem atendimentos de clínica médica, né? Às vezes você tem ali a ala de maternidade, mas você não tem a ala de pediatria. Tanto paciente pediátrico como adulto são atendidos de forma igual, ficam na enfermaria, se internado, derem entrada a alguma coisa. Então, você não tem separado de leitos que é só para pediatria. Não, eu tenho uma ala aqui que é só para pediatria. São 10 leitos só de pediatria. Então, dentro desses 10 leitos, você vai ver aí até 5% desses leitos para você abrir uma UTI pediátrica. Mas se não, você faz o quê? A separação aí de UTI adulto, UTI neonatal e pronto, tá bom? E 10% de leitos quando a gente fala de UTI especializada, tá? Em se tratando de hospitais gerais que vão realizar cirurgias complexas, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca e que atendam trauma e queimados. É um hospital geral, mas atende toda essa demanda, faz cirurgia de toda essa demanda. Quando for ter uma UTI especializada, ele vai ter que saber que desse leito vai ter que separar uma porcentagem que é só para atendimentos especializados, que se tratam ali de cirurgias
complexas ou atendimentos complexos, né? Que vão atender trauma, pacientes com traumas e pacientes queimados. Tanto que hoje a gente vê assim, nós temos o hospital da criança, nós temos hospitais aí de queimados, nós temos hospitais do coração. Então, hoje nós temos alguns que são específicos, né? E tanto que às vezes, ele está num hospital, ali não tem, aí a gente tenta transferir ele para um hospital específico, né? Onde a gente sabe que o atendimento é especializado, é voltado para aquilo que aquele paciente precisa, tá? Então, pessoal, deixa eu pegar aqui, que eu tenho outro aqui para tratar com vocês ainda dentro da estrutura organizacional. Então, continuando aí dentro, né, da organização de uma UTI, nós temos, então, para ter uma UTI, um planejamento e um projeto. Não é uma coisa fácil, é uma coisa simples. Quando a gente vê ela funcionando, ela já arrumadinha, toda bonitinha, a gente tende aí a pôr como algo simples, porém não é. Tem muitos critérios antes de se ter, né, de se construir uma UTI. Um hospital com 100 leitos, a gente sabe que é obrigatório, né? Nós temos protocolos que instituem isso. Porém, tem outros fatores também inclusos que esse hospital precisa ter, né? Principalmente ali um porte para conseguir ter aí a opção, uma ala separada para você criar ali uma UTI e outros critérios também, tá bom? Então, o projeto, quando você fala da UTI, ele deve ser abordado por um grupo multidisciplinar, tá? Que vai ser composto por um diretor médico, um enfermeiro que é chefe da UTI, um arquiteto principal, um administrador hospitalar e engenheiros, tá? Então, vai mexer o quê? Vai mexer aí com a gestão do hospital, vai mexer com uma equipe específica da UTI e com arquitetos e engenheiros, tá bom? Eles vão sentar, vão planejar essa UTI, conversar ali acerca do planejamento, porque o engenheiro e o arquiteto, ele vai ter ali medidas, ele vai ter ali plantas, ele vai ter ali uma estrutura que ele sabe como vai montar. Porém, um médico, um enfermeiro, um administrador hospitalar vai ter ali o saber do que você precisa, como é que vai ter que ser feita a divisão ali dentro da UTI, tem que ter tal aparelhagem, o leito assim tem que ser específico. Então, esses profissionais entre si, eles vão chegar, vão conversar e vão planejar como vai ser essa UTI, ok? O planejamento e o projeto deve ser em padrões de admissão de paciente, tá? Fluxo de visitante e fluxo de funcionários. Necessidade de instalações de apoio também, tá? Então, quando você vai projetar uma UTI, você vai pensar no padrão ali, o quê? De admissão desse paciente. Como você vai admitir esse paciente dentro da sua UTI? O seu hospital total é quantos leitos? Como vai ter? Vai ser adulto, né? Adulto, pediátrico e neonatal, uma
mista e uma UTI adulto, quantidade de leitos vai ter que se fazer o cálculo, os para você admitir trazer aquele paciente de fora da UTI para dentro da UTI e fluxo de visitante. A UTI é um local onde não se pode ter acompanhante ali com você, tá? Mas tem os horários de visita. A pessoa aí com aquele paciente que foi transferido da enfermaria para a UTI, lógico que ele quer ver o seu parente, né? É lógico que ele quer acompanhar aquele paciente, ver se está lá dentro, se ele está sendo bem tratado, se ele está ficando limpinho, bonitinho, tá alimentando, como é que está a fisionomia daquele paciente. A gente fica naquela coisa que eu quero saber, eu quero ter ali noção, ao menos, de ver o meu e saber se ele está bem, se ele está evoluindo, o que está pondo ali no meu pai, do meu avô, qual é a aparelhagem, como é que está funcionando. Então, você tem fluxo de visitantes, tá? O acompanhante, às vezes, que é responsável por aquela pessoa que está lá dentro, ele quer saber e ele tem o direito. Então, quando você faz um projeto de UTI, você tem que também pensar no fluxo de visitantes durante essa construção, tá bom? Porque vai ter pessoas transitando ali dentro, não apenas os funcionários, tá bom? Mas você vai ter um fluxo também de visita. Tem hospital que o fluxo de visita é uma vez só ao dia. Tem hospital que o fluxo de visita é 2 vezes ao dia, tá? Então, tudo é conversado ali com o administrador hospitalar, com o diretor médico, o chefe de enfermagem da UTI, ali com o arquiteto e os engenheiros que estão envolvidos nesse planejamento e nesse projeto da UTI. A organização físico-funcional de uma UTI, né? A organização físico-funcional de internação de paciente em regime de terapia intensiva deve aí pensar, né, frisar em proporcionar condições de internar pacientes críticos, tá? Em ambientes individuais e coletivos. Nós temos aí hospitais particulares, hospitais de grande porte, renomados, onde cobram um valor significativo por uma internação não. Então, com isso, às vezes, eles fazem o quê? Quartos de UTI individuais para cada paciente, para ter o quê? Uma privacidade maior, né? Talvez com isso, por ser ambientes individuais, você aumenta aí seu quadro de funcionário para ficar monitorando aquele paciente. Então, tudo isso é pensado quando você vai aí, organizar o físico e o funcional dessa UTI, tá bom? O que vai construir o projeto? É de uma UTI com ala adulta? Ou então você vai construir UTI individuais? Como vai ser essas UTIs individuais, entendeu? Como vai ser essa separação de um leito para outro, ok? E nisso, você vai ter que separar também o grau de risco de cada paciente, a faixa etária de cada paciente, porque por conta de faixa etária também, você vai pôr em conta aí que o paciente mais idoso, ele requer uma atenção maior, né? O grau de risco desse paciente também é como? É um paciente crítico, então maior ainda, né? Qual é a patologia desse paciente e os riscos de privacidade, tá bom? Tem casos aí em relação a queimados, a traumas, que talvez o paciente vai requerer um risco de privacidade maior. Tudo isso deve ser pensado, tá? Porque o bem-estar do seu paciente, ele também tem que ser visado na hora dessa organização do funcionamento da sua, tá bom? Executar e registrar assistência médica e de enfermagem intensiva. Então, quando você vai organizar o físico da sua UTI e o funcional dela, que está vinculado ali ao funcionamento dela, tem que pensar em facilitar a execução do trabalho desses profissionais ali dentro.
né? Pensar no quê? No transitório, o quanto que aqueles profissionais se movimentam ali dentro, o fluxo deles ali dentro, né? Em facilitar a pôr. Vamos pôr a ala de enfermagem de frente para os leitos, né? Aqui na entrada da UTI vai ter uma partezinha onde fica a parte da enfermagem, onde vai estar guardado os prontuários, vai ter o computador, vai ter os registros dos pacientes e para frente os leitos. Então, tudo isso é pensado. Por quê? Facilitar, né, a execução do trabalho, a registrar essa assistência médica e de enfermagem intensiva, tá bom? Isso também é visado na hora de você organizar, planejar e construir uma UTI. Porque a gente pensa sempre num trabalho sistemático visando otimizar o serviço. Né? Então, dependendo se isso não for pensado na hora ali da construção, na hora ali da organização de uma UTI, você vai acabar atrapalhando o serviço de quem está lá dentro no monitoramento desses pacientes, tá? Às vezes a demanda ela é grande e o funcionário que está ali dentro monitorando, cuidando, que precisa às vezes manusear alguns materiais, ele precisa de rapidez, ele precisa ter um espaço ali para manusear aquele paciente também. Tem toda essa questão, né, de distância de um leito para outro, como deve ser o piso, parede, tudo isso ele é visado ali nessa organização, tá? E nesse projeto e planejamento de UTI. Na organização físico-funcional também é visado aí a questão da prestação do apoio diagnóstico laboratorial. Às vezes, aquele paciente dentro da UTI precisa fazer um exame onde requer que eu leve um aparelho grande, né, para aquele paciente ali, ou talvez eu tenha que sair com aquele paciente cheio daquela aparelhagem rápido para levar ele para fazer tal exame. Então, a organização do seu físico da UTI, do funcionamento ali da UTI, deve visar isso também, que esse paciente ele vai estar o quê? Sendo monitorado constantemente, muitas das vezes precisa estar sempre ali repetindo exames laboratoriais, de imagem, né? Ele precisa aí de uma terapêutica que não é interrompida durante as 24 horas, né? 24 horas do dia você tá naquele paciente ali, entendeu? Também pensa em manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua. Então, cada leito ali vai ter o quê? Vai ter aparelhagem para monitoramento, né? De respiração daquele paciente, de sinais vitais daquele paciente, ok? Prestar uma assistência nutricional e distribuir alimentos ao paciente. Dentro da é muito comum paciente se alimentando por sonda, né? Então, aí é mais um equipamento, é mais um fluxo de funcionário ali a mais, além de médico e enfermeiro, você vai ter um nutricionista, você vai ter um fisioterapeuta, você pode ter um pedista, ter uma pessoa ali do raio-x, do laboratório, colhendo sangue. Então, o fluxo às vezes é maior. Então, toda essa organização física e funcional, ela é pensada, repensada, planejada, projetada rigorosamente, tá? É igual eu falei, é bem criterioso. Quando a gente vê a UTI pronta, a gente não tem noção que é tão burocrático, tá? Manter pacientes com morte encefálica nas permitir a retirada dos órgãos para quando consentida. Então, dentro da UTI, nós temos pacientes também que estão esperando a serem submetidos, né, ali à retirada de órgãos. Tem que ter um monitoramento específico também, né? Você tem que ter o manejo daquele paciente. Então, tudo isso é pensado. A planta física, pessoal, localização. A gente fala de UTI, entrei num hospital, UTI era bem no início do hospital. E
tudo isso é pensado. Às vezes, talvez numa fiscalização, você pode ter um desconforto, porque você está fora do que o protocolo te diz, né? Então, a localização, a planta física dessa UTI deve ser, quando possível, localizada numa área geográfica distinta dentro do hospital, tá? Então, o que? Aqui no início eu tenho minha recepção, local onde os pacientes aguardam, eu tenho a enfermaria. Qual o local do meu onde eu tenho menos trânsito de pessoas, né? Eu tenho um acesso mais controlado, mais restrito, uma área distinta de um fluxo grande, né? Distinta aí, longe de outros departamentos onde eu tem estrutura de colocar uma UTI. Tudo isso é visado também aí quando você fala de planta física, tá? De construção de UTI. Número de leitos também, tá? O número de leitos necessários para uma cobertura segura e adequada dependem do número de doentes, da quantidade de cirurgias que são feitas nesse hospital, de recursos financeiros, do instituição, o grau de compromisso com os cuidados intensos. O hospital geral, ele deve destinar aí 10% da capacidade de leitos para UTI, tá? Um hospital geral onde você tem maternidade, você tem pediatria, você tem ala de pacientes com traumas, você tem ala de pacientes cirúrgicos. Então, você deve destinar 10% da sua capacidade de leitos para UTI, né? Hoje nós temos salas de recuperação pós-anestésicas, né? Que aí nós temos a UTI especializada, UTI cirúrgica, que fala, né? Mas em alguns hospitais você vai entrar dentro do centro cirúrgico, você tem uma UTI lá fora. Mas dentro do centro cirúrgico você vai ver uma salinha que eles construíram de acordo com o quê? Com a demanda, a quantidade de cirurgias, eles construíram uma UTI ali dentro, né? Ou então não UTI, fala sala de recuperação anestésica, né? Que é menos burocrática que uma UTI hoje. E aí, o que? Esse paciente recebeu uma anestesia geral para fazer uma cirurgia. Antes dele ser para a enfermaria, ele tem que passar por essa sala de recuperação pós-anestésica, né? Você tem algumas questões nesse paciente para avaliar ele, para você saber que ele está bem, para ele voltar para uma enfermaria. Se não, ele está dentro do centro cirúrgico, você só vai remanejar ele para dentro de uma de novo. Se precisar abrir, vai abrir. Se precisar reanimar, você tem aparelhagem ali, tudo bonitinho. E pronto. Tudo isso é pensado, tá? Quando a gente fala de planta física. A planta física, ela deve ter aí uma área de 12 metros quadrados, com distância de 1 metro da parede, tá? Deve conter posto de enfermagem centrado com 8 metros quadrados. Esse posto de enfermagem tem que ter a iluminação adequada, energia de emergência, balcão, o lavabo, um sistema funcional de estocagem de medicamentos, materiais e soluções e um relógio de parede, tá? Porque isso ajuda no monitoramento desse paciente, ok? Você precisa também ir sala de utensílios limpos e sujos, tá? A sala de utensílios é utilizada para armazenar os materiais que estão limpos e esterilizados, podendo também acontecer roupas limpas, que você precisa fazer a troca do paciente. E o expurgo, né? Ele é o local onde a gente faz a desinfecção do material que já foi utilizado e preparo dos materiais que devem estar localizados fora da área de circulação da unidade, ok? Na planta física,
UTI, você tem banheiro de pacientes, você tem a copa dos pacientes, você tem uma sala de serviços gerais próxima, tá? Você tem armazenamentos de equipamentos, área para guardar os equipamentos que não estão em uso contínuo, tá? São equipamentos que é para monitorar pacientes específicos, você não costuma usar no enfermaria, nada, você precisa de uma sala para armazenar esses equipamentos, ok? E deve ter tomadas elétricas para permitir a recarga dos aparelhos operados à bateria. Você precisa aí de um laboratório, tá? Porque quando a UTI precisar, vai ter uma central ali que vai atender as necessidades dessa UTI, tá? Eles falam meio que um laboratório satélite. Às vezes, dentro do hospital, você não tem um laboratório, mas do lado da rua você tem um laboratório que atende esse hospital. Então, precisou, aquele técnico do laboratório, ele trabalha ali fornecendo serviço para você, ele vai lá colher o material laboratorial, tá bom? Tá? E aí você precisa também de laboratórios satélites capazes de fornecer os testes bioquímicos, hematológicos mínimos, tá? Incluindo gasometria. Precisa ter sala de reuniões, tá? A área de descanso ali dos funcionários, igual um centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico, você tem o CME, né, que é o Centro de Material de Esterilização, e aí você tem materiais sujos, contaminados, e você tem a área de materiais limpos, onde você vai fazer a esterilização desse material. Como também você tem uma cozinha, você tem banheiros, você tem lavabo grande visível ali quando se precisa, você tem uma área de descanso, né, para médicos, enfermeiros, técnicos, que trabalham ali, tá bom? E essa área de descanso, ela deve ser privada, confortável, um ambiente descontraído, porque o próprio nome já diz, é uma área de descanso. Tem que ter um certo conforto para esse paciente, tá bom? Perdão, para esse funcionário. Devem conter sanitários masculinos e femininos, tendo chuveiro, copa com instalação adequada, tá? E conforto médico também. Às vezes tem hospitais que fazem áreas separadas, tá? Deixa a sala só para médicos e a outra sala para demais funcionários. Nós temos sala de espera também dos visitantes. Muitas das vezes, antes dele adentrar a UTI, ele tem um corredor de espera que é específico para pacientes, para acompanhantes familiares que vão na UTI, tá? Às vezes nós temos ali uma enfermaria, pacientes aguardando para e aí tem hospitais que fazem essa área, essa sala de espera separada, né? Que é para UTI, então fica em tal local, é separado dos demais, ok? E nós temos uma secretaria também administrativa. Utilidades. A gente vai falar aí sobre os recursos que vão proporcionar a segurança do nosso paciente, ok? Não só dos pacientes, mas também dos nossos funcionários, que sejam em condições de emergência ou condições normais, tá bom? Então, cada unidade, ela precisa ser provida o quê? De eletricidade, precisa ter água, vácuo, oxigênio, ar comprimido, vai atender ali normas mínimas, né? Se a energia cair, você precisa ter um padrão ali que vai o quê? Que vai ligar, que vai voltar a funcionar o ar, o oxigênio que você manda para esses pacientes, tá bom? Então, tudo é pensado quando você tem um projeto e um planejamento ali para sua UTI, tá? Esses serviços, eles podem ser fornecidos por meio de uma coluna no teto ou no solo. Fica a critério ali de quem está construindo, né? Ver qual é o melhor modo de fazer. Elétrica.
o número de tomada é de 11 por leito, tá? Então, é bastante coisa. Por que é bastante coisa, assim? Porque, gente, todas essas aparelhagens, igual um tubo de oxigênio, ou então você está com medicações ali, com bombas de infusão, você está com um monitor verificando a pressão de frequência respiratória, pulso, tudo isso é ligado na tomada. Então, você tem que pensar em N fatores. Tem um paciente e ele tem muito aparelho ligado nele, monitorando aquele paciente. Tem paciente que precisa estar dentro da UTI e precisa fazer hemodiálise. Tem paciente que está dentro da UTI e leva algum equipamento ali para fazer um exame rápido naquele paciente, porque não tem como locomover. Então, tem que ter tomada. Ah, ele está usando 5 tomadas, não precisava disso tudo. E vai que precisa. E vai que você vai fazer alguma coisa nesse paciente que você tem que desligar uma tomada para ligar outra. Pode? Não pode. Né? Se esse paciente tem que ser monitorado 24 horas, então não pode. Abastecimento de água. A instalação de pias e lavatórios é prevista para a lavagem das mãos no locais de manuseio de insumos, né? Então, você tem lavatórios, você pode ter lavatórios grandes dentro da sua planta ali, você vê que é melhor, ou você pode ter pias individuais perto de cada leito ou dentro da UTI, tá bom? Para lavagem de mãos e manuseio de insumos, medicamentos e alimentos, próximo à entrada dos módulos dos pacientes ou entre cada leito, tá bom? Como eu falei. Quando um banheiro é incluído no módulo do paciente, ele deve ser equipado com um dispositivo para limpeza de comadres e papagaios, tá bom? A gente fala que papagaios e comadres porque costuma ser para homem, né? E comadres para mulher. Instalação de água quente e fria e duchas para o caso de banho. Sistema de gases e vácuos. São recomendadas 2 saídas de oxigênio por leito, tá? São aqueles aparelhozinhos que costumam ser fixados na parede, onde a gente vê ali um para oxigênio, um para isso, né? São 3 tubinhos que a gente vê. Então, a gente chama de sistema de gases a vácuo, tá bom? Que aí tem a saída de ar comprimido. Por isso que a gente fala que o tubo, né, para saída de ar a vácuo, de gases a vácuo, pode ser subindo, né, para o teto, ou pode ser descendo para o solo, tanto faz. As saídas devem ser feitas com conexões apropriadas para evitar troca acidental, tá? Romper tubos. São preconizados 2 pontos de vácuo por leito, que devem ter uma pressão mínima de 290 mmHg, ok? Retenção do ar em áreas críticas. O ar com uma qualidade segura, ele deve ser mantido a todo tempo, tá bom? E são exigidas trocas de ar, desses ar, 6 trocas, tá bom? Por hora. Sendo 3 horas com o ar externo, a temperatura deve ser reajustada de 24 a 26, ok? Então, o paciente que está aí no oxigênio, tudo bonitinho, a temperatura do ar, ele deve ser reajustado. Recursos materiais, pessoal. Uma grande variedade de equipamentos, ele vai estar disponível ali para você monitorar os doentes, né? Falou, às vezes você vai ter uma sala para armazenar esses equipamentos, a fim o quê? De diminuir, né? Essa quantidade de equipamentos sem usos ali dentro, mas tem que ter ele à sua disposição, tá bom? Porque deu entrada em algum paciente, você precisa monitorar, você já pega tudo, põe ali bonitinho, sabe que está funcionando, ok? Para ajudar aí, auxiliar a equipe de trabalho que está mexendo com esse doente, eles precisam desses equipamentos disponíveis, tá? E alguns aspectos desses equipamentos eles devem ser levados em consideração.
A visita a outras instituições onde o equipamento de interesse já esteja em uso, avaliando seu desempenho em condições reais e funcionamento, tá bom? Você tem que ter certeza daquele equipamento que você está colocando ali, o funcionamento dele, a condição real dele. Teste de avaliação prévia pela equipe da própria unidade, eficiente e de fácil operação, que atinja os fins da unidade, oferecendo segurança na assistência ao paciente, isso aqui é fundamental, e que haja assistência técnica contínua e treinamento da equipe na instalação do equipamento, tá bom? Então, toda equipe de uma UTI, ela deve ser treinada constantemente, não só instalar equipamentos, né? Mas também para manuseio daquele paciente, saber quais as demandas que precisam de mais atenção, quais são as prioridades de atendimento, de monitoramento, entendeu? Então, toda essa equipe, ela precisa ter assistência técnica que seja contínua, então ela está sempre tendo treinamento, sempre tendo capacitação, sempre se atualizando, ok? Porque nós temos aparelhos que mudam, chegam aparelhos novos, então isso sempre está sendo revisto. Monitoração à beira do leito. O equipamento de monitoração à beira do leito, ele será colocado de modo a permitir fácil acesso de visualização, tanto do paciente quanto dos sinais, tá bom? Então, às vezes um paciente mais distante precisa ter uma monitoração mais frequente, nós temos monitoramento à beira do leito também, tá? Que ele permite um fácil acesso de ser visualizado para o paciente. Aconteceu alguma coisa, na verdade essas máquinas hoje costumam apitar também, né? Mas o paciente, ele está ali vendo também, a pessoa que está um pouco mais longe também consegue ter acesso a essa monitoração que a gente chama beira do leito, tá bom? Eletrocardiograma, é igual a gente falou, a gente precisa de 11 tomadas por leito, é muita coisa. Às vezes tem outras aparelhagens que a gente vai precisar entrar depois, né, para estar acompanhando o paciente também. Então, nós temos aí o eletrocardiograma, tá? Que vai incluir análise e indicação de um ou mais sinais eletrocardiográficos contínuos que aquele paciente ele tem e fica ali na beira do leito. Por quê? Porque é de fácil acesso, é algo que precisa ser de fácil acesso para ser visualizado, qualquer alteração tem que ser vista de imediato, tá bom? Então, ele vai ser o quê? Para detecção de arritmia, ele é um alarme audiovisual, tá? Para valores pré-ajustados mínimos e máximos do batimento cardíaco daquele paciente. São desejáveis funções de memória para que o operador verifique as arritmias que esse paciente possa ter, tá bom? Tem pressões hemodinâmicas, que é o equipamento, ele deve ter capacidade para simultaneamente 2 ou mais pressões, tá bom? Então, ele vai mostrar aí para você diastólica, sistólica, dentre outros, com os valores máximo, mínimo e médio. Além disso, precisará ter a opção para medir o débito cardíaco do seu paciente, tá? Por termodiluição. Então, aqui, as pressões hemodinâmicas são importantíssimas para o acompanhamento do seu paciente, ok? Pressão arterial por método não invasivo é utilizada quando não for necessária a monitoração da pressão invasiva, tá? Dependendo do caso do seu paciente, para você ter um valor mais fidedigno, um acompanhamento mais certo, você vai fazer a monitoração por pressão invasiva. Se não, aí você vai aí os valores máximos, médio e mínimo também, com ali a programação pré-ajustada. Tudo isso é
é configurado na máquina ali bonitinho. Você vai ter monitor de oxigênio, tá? Cada leito ele deve estar equipado para mensuração contínua dos níveis de oxigênio arterial daquele paciente. E os parâmetros fisiológicos. Os sistemas de monitoração mais modernos têm capacidade para registrar a temperatura do seu paciente, a função respiratória, análise de segmento, tá? De saturação, e aí vai ter saturação venosa e a mista de oxigênio. Relação de equipamentos e acessórios, ok? Então, por leito, você tem uma relação desses equipamentos e acessórios que são necessários para aquele paciente. Tem que ter, ok? Que são o quê? Respiradores, você tem que ter um por leito, com mínimo 1 ou 2 circuitos completos. Você tem que ter aparelho para ressuscitação, tá bom? De fácil manuseio, de rápido ali atendimento, tá bom? Para aquele paciente. Esse aparelho de ressuscitação para emergência inclui aí o desfibrilador, tá? Materiais e drogas. Às vezes um paciente entra em parada, você tem materiais, né? Igual uma cama, coloca algum material já para começar a fazer a intubação desse paciente, drogas para tentar manter esse paciente, um desfibrilador para dar o choque, né, no paciente para tentar voltar, o paciente tem fibrilação ventricular, sem pulso, alguma coisa, né? E bombas de infusão, mínimo 2 por leito. O paciente está em UTI, unidade de terapia intensiva, às vezes a demanda de medicação desse paciente, de drogas infundidas, né? São muitas, né? Então, a bomba por infusão acaba facilitando também a quantidade certinha, as horas certinhas que deve fazer uso, ok? Os equipamentos para hipo e hipertermia, incluindo mantas, gerador de marca-passo temporário, caso o paciente precise, até você conseguir encaminhar ele, tá bom? Um eletrocardiografo, você precisa de aparelho móvel de raio-x e aventais de chumbo, tá? Para quem estiver ali dentro e for fazer esse raio-x, tiver que fazer, porque quando você for ali numa emergência, né, tanto numa UTI ou num centro cirúrgico, você não tem as proteções que você tem dentro de uma sala de UTI, né? Então, você vai ter um aparelho móvel de raio-x e precisa usar aventais de chumbo para sua proteção, né? Para quem está ali dentro ajudando nesse raio-x. Não é que é você que vai fazer, mas o profissional que é preparado ali para fazer o raio-x, né? Você está em volta ali assistindo ou está ali acompanhando junto o paciente naquele momento, você também usa um avental de chumbo que é para proteção, tá? Balão intraórtico, nossa antropométrica, o glicosímetro também precisa, o rodenzímetro, o ventilômetro, tá? Você precisa de 2 por unidade, então dentro da minha UTI eu preciso de 2. Mensurador de pressão do cuff. Esses materiais depois eu vou ver se eu consigo foto mostrando para vocês terem noção do que é. Também depois vocês podem estar procurando na internet, tá? São materiais bem específicos. Aparelho de aspiração a vácuo, contínuo e intermitente para drenos, negatoscópio, oftalmoscópio, otoscópio, né? Para estar ali fazendo checagem o ouvido daquele paciente, as pupilas daquele paciente, tá fotorreagente, não tá, uma tá fazendo midríase e a outra
miose, tudo isso a gente olha, tá? Martelo, reflexos também, aquele martelinho que você bate no paciente e ele mexe o braço, mexe o joelho. Carro para transporte de materiais por unidade. Cama com ajuste de posição para cabeceira e altura. Então, é bem específica. E de preferência que seja com controle eletrônico, né? Porque ficar mexendo em paciente muito pesado, então você tem que ficar ajustando toda hora, fazer esse trabalho braçal, ele é um pouco cansativo, é complicado. Então, dá preferência ir para esses ajustes de cabeceira que sejam essas camas serem com controle eletrônico, tá? Poltrona para o paciente, uma por leito, e tem uma mesa de refeição, uma por leito também, mesas auxiliares oxidáveis, né? Porque às vezes a gente vai fazer algum procedimento no paciente, leva algumas medicações, alguma coisa, você tem essa mesa auxiliar, né? Carro de banho com balde e bacia. Nós precisamos também de um umidificador por leito, né? Muitas das vezes, principalmente UTI, nós temos muitos problemas respiratórios, né? 1,2 m por leito. Válvula manômetro de O2 e ar comprimido por leito. A válvula manômetro de vácuo, incluindo frasco redutor e coletor, 1 por leito, que são aqueles vidrinhos que ficam presos, né? Ali na parede, na cabeceira daquela cama. Nós precisamos de cadeira de roda, cadeira de banho e suporte de soro, 2 por leito, tá bom? E cálices graduados também. Precisar aí de máquina de transporte, incluindo cilindro de oxigênio, oxímetro, respirador, monitor portátil. Então, se você tiver que transportar esse paciente, você precisa de uma maca que comporte a aparelhagem necessária para você tirar aquele paciente dali, tá? Você precisa de um foco portátil, que é aquele foco de luz, tá? Geladeira para exames e uma geladeira para medicamentos, kit de beira-leito, esfigmoamômetro, estetoscópio, termômetro e ambu com máscara, uma por leito, né? O ambu a gente usa aí para fazer essa ventilação, né? Era boca a boca, hoje a gente usa mais o ambu, tá? Nós precisamos também de um nebulizador com traqueia e máscara, 1 por leito, caso o paciente precisa, isso é de uso individual, né? Tem que fazer dentro da UTI, se preconiza que seja um nebulizador por leito, então cada leito tem que ter o seu nebulizador. Às vezes, não tem um nebulizador por leito, e aí, ou um ou outro precisa, você tem que fazer a limpeza, tem que ter mais de um, lógico, né? Mas às vezes você não consegue pôr um por leito. Então você tem que ter reservas, porque você terminou de fazer um aqui, o outro já precisa, você tem um ali bonitinho, esterilizado tudo. Aí você vai, pega aquele, lava o que você usou, bonitinho, para passar pelo período de desinfecção, né? Limpeza correta, para depois você conseguir fazer ele novamente, tá? Pessoal, vamos finalizar a aula aqui, tá bom? Porque quando a gente fala de UTI, a gente tem muitos materiais, acaba ficando uma aula cansativa, né? Falta minutos para a gente fechar de aula e a gente já está próxima de encerrar, então a gente fecha aqui. Finalizamos a relação de equipamentos e acessórios, né? E aí a gente começa na próxima aula falando sobre a relação de materiais do carro de emergência, tá bom? Eu vou trazer algumas fotos para vocês verem também o que é um ambu, um laringoscópio, o fio-guia, tudo que se precisa no carrinho de emergência quando você vai manusear esse paciente, né? Cânula de traqueostomia,
uma cânula de Guedel, um fixador de tubo, né? São mais para intubação de paciente, né? Ou fazer um acesso de traqueostomia, reanimação de cardiopulmonar com drogas invasivas que precisam ser aplicadas nesse paciente também, ok? Então, a gente vai finalizar a nossa aula aqui, tá bom? E terça-feira que vem a gente entra nela de novo, tá? Não vou passar exercício referente a essa aula, é mais sobre parte burocrática de UTI, tá bom? Então, não temos muita necessidade. Isso aqui a gente precisa mais para o nosso conhecimento. E um dia, você, como profissional, se quiser se especializar na área de UTI, precisa saber essas questões, sim. Precisa conhecer uma planta de UTI, como deve ser um funcionamento dela, os materiais que você tem lá dentro, porque é uma unidade de pacientes críticos, né? Das vezes são pacientes extremamente críticos, pacientes intubados com crises respiratórias graves, problemas respiratórios graves ou cardiológicos. São pacientes que muitas vezes estão em sedação alta, que talvez vão precisar de uma diálise, paciente que fazem uso de bastante drogas, né? Então, assim, você precisa ter um controle, saber como funciona a UTI. Então, para quem quer embarcar dentro desse setor, se especializar nessa área, é interessante saber, é interessante conhecer, saber como é que funciona, tudo bonitinho, né? Mas referente a essa aula, não vou passar exercício, ok? A próxima aula, a gente vai falar sobre organização. Então, creio eu que também eu não darei exercício, tá? Na próxima aula. Então, talvez na terceira aula, quando a gente for falar de manejos com paciente, outras situações, né? Que a gente vai trabalhar mais a prática, aí a gente introduz exercício aí para fixar, tá bom? Leiam os slides, é interessante saber. Eu acho que eu mandei para a Josélia um slide só. Depois eu vou mandar esse outro azulzinho que eu aqui, que ele é continuação, tá? Para vocês lerem em casa, estarem revisando o conteúdo, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Na próxima aula eu vou trazer mais imagens também, que eu acho que vai ficar da gente fixar, mostrando essas aparelhagens. Não coloquei porque é muita coisa, então seria muita imagem, ia demorar muita aula, e aqui é mais para a gente ter uma noção do que precisa, né? Às vezes a gente em casa sozinha é interessante pesquisar, a gente saber o que é um ambu, o que é um desfibrilador, um esfignomamômetro, porque às vezes por nome assim mais técnico a gente não conhece ele como aparelho de pressão, um esteto, tudo bonitinho, a gente conhece esses aparelhos, saber o que é uma cânula de Guedel, uma cânula de traqueostomia, um fio guia. É interessante a gente saber o que é, ver o que é, porque se algum dia você tiver em alguma emergência, alguma situação que te peça, você vai saber ali o que é, você vai direto naquele equipamento e pegar ele também. Então é interessante a gente estar pesquisando, tá? Próximo, como são que a gente usa bastante, até às vezes fora da UTI, né? Um paciente que está em parada, alguma coisa assim, eu vou trazer mais imagens para vocês estarem aí se utilizando mais com esses materiais, tá bom? 9h20, nossa aula está encerrada. Alguém tem alguma dúvida? Que se não tiver, a gente finaliza aqui. Não? Tá ok, então. A aula hoje é mais cansativa,
ela é mais burocrática, é mais organização de UTI. Mais para frente, quando a gente chegar em questões de doenças, manejos de pacientes, talvez ela vai ficando mais dinâmica, mais interessante. Tá bom, pessoal? Boa noite, bom descanso à turma. Até terça-feira que vem na nossa próxima aula, ok?